Você agora há pouco falou sobre uma das equações que rege esse problema, que é o x ser menor que 2y, certo? Lembra que você falou isso? Uhum. Vamos dizer que aqui é o eixo y, aqui é o eixo x. E você falou que x é menor que 2, menor ou igual, né? Não pode ser o dobro, então vamos pôr menor mesmo. Põe menor ou igual, dane-se. 2y. O que é isso? Isso é uma reta. É uma reta crescente. Cara, para fazer reta, tu precisa de 2 pontos, né? Então, por exemplo, um ponto você pode obter quando você diz que x é zero. Se o x é zero, zero igual, né? Porque quando a gente faz reta, a gente ignora o sinal de menor, né? A gente pensa só em igual. Zero igual a Uhum. 2y. Qual que tem que ser o valor do y? Zero também. Porque se o x é zero, o y vai ter que ser zero. Aham. Se tu tiver x igual a 2y, né? Se o x é zero, o y também é zero, para que 2 vezes zero seja zero, certo? Sim, Agora, se você tiver, por exemplo, que o x é 2, concordo. o y tem que ser 1, concorda comigo? Ah, tá, Entendeu? tá, tá, entendi. Tá. Então tu tem 2 pontos aqui, a gente tira 2 pontos bem rapidinho, porque, né, não dá para ficar perdendo muito tempo com fazer reta. Um ponto é esse, outro pontinho é esse aqui. Então, com esses 2 pontinhos, a gente consegue construir a nossa reta já. Construir a reta é só para entender bem o problema e mostrar, porque eu acho que está ali pedindo para construir, né? Além de Uhum. tudo. Uh, claro, tu podia jogar isso na tua calculadora, ela faz, mas não adianta ficar jogando as coisas sem entender o que está rolando. Então, a gente tem o pontinho aqui e tem outro pontinho. Bem, vamos colocar. Aqui fica ruim assim, mas tudo bem, vamos arriscar. Aqui é o 1, aqui é o 2. 2, 1 para y. Então vamos dizer que 1 para y é aqui. Daí tu vai ter a reta passando nesses 2 pontos, beleza? Oh, porra. Sim. A reta passando nesses 2 pontos aqui. Muito bom, muito bom. Nós tínhamos um outro problema que tinha a ver com outra equação. Uhum. E o caso y não poderia ser o dobro de x, uma parada assim, né? O trigo não poderia ser o dobro do centeio, o centeio não poderia ser o dobro do trigo, certo? Uhum. Isso aqui já é uma outra reta que também começa nesse ponto aqui na origem, no 0, 0, mas quando você diz que o x é 1, o y é 2, então é o contrário. Quando o x quer 1, o y quer 2, sacou? Sim. Percebeu? Quando o y é 1, o x é 2. Não, velho. Ah, presta atenção no que eu tô falando, cara. Pô, hoje tá foda, hein, velho? Vamos prestar atenção. Quando o x é 1, o y é 2, cara, porque a gente coloca no lugar do x aqui 1, quanto que fica 2 vezes 1? 2, né? Sim, Então a gente tem tá. um mega ponto topzera aqui para nós pôr, olha só. E é isso que a gente está procurando, olha só que maravilha. É justamente isso que a gente está procurando. Interseções de retas. Vai ter aqui, olha só, uma interseção aqui embaixo. Que maravilha. Estamos construindo uma região foda aqui de lucro. Porque se a gente conseguir encontrar uma outra reta que, por exemplo, ó, corta essa parada no meio, nós temos todos esses pontos aqui, ó, de possibilidades para o nosso problema, todos eles. Só que a gente não vai estar querendo os pontos dentro dessa regiãozinha. A gente vai estar querendo quem? Ó, a interseção. E nós temos uma terceira equação, lembra que você anotou aí alguma coisa que tinha a ver com 27? Qual era a X, equaçãozinha do 27? x mais y é igual a 27? Perfeito, essa mesmo. Olha só, uma terceira reta aí, coisa boa. Ah, agora sim, agora vai sair essa parada. X mais y é igual a 27. Então, eu acho que tu já entendeu, né, o basication aqui de criar uma retinha. Eu escolhi da minha cabeça esses pontos aqui, percebeu? Tipo, eu tirei da minha cabeça. Eu poderia Uhum. ter escolhido qualquer outro ponto. Mas para construir reta, a gente aprende lá no médio, né? Que a gente escolhe valores de x e recebe valores de y. Com isso a gente tem pontinhos. E com 2 pontinhos a gente cria a nossa reta. Foi assim que eu fiz com a reta verde, na hora do ponto aqui que eu falei, né? Do x1, y2. E a vermelha também. Agora que tu tem a tua outra ali, que tu falou, pelo que eu lembro, tu falou x mais y igual a 27, né? Sim. Isso. Então significa, velho, que a gente vai poder criar uma reta com essa equação. Toda equação
que é linear, né, que não tem um x ao quadrado, uma raiz, uma coisa no exponencial, dentro de um log, dentro de um seno, isso sempre gera retas, tá bom? Show. Tá. Então, o que vai rolar aqui? Agora é a sua vez. Você vai ter que jogar, escolher um valor para x, você escolhe da sua cabeça. Recomendo que escolha valores bem simples, tipo os que eu escolhi, 1, 2, essas coisas. Escolha valores de x e receba valores de y, entendeu? Para você ter pontos, para nós colocarmos nesse gráfico. Pode ser? Então escolhe aí um valor de x, um valor de... E descubra o valor de y, depois escolha outro valor de x e descubra outro valor de y, que nem eu fiz, para que você tenha pontos dessa equação aqui para nós termos a nossa terceira reta, beleza? Escolhe um valor de x aí, por exemplo, se o x for 1, qual que tem que ser o valor de y? Se o x for 1, o y tem que ser 2. Se o x for 1, y tem que ser 2, a gente está falando dessa equação aqui, cara. Se Ah, x tá. for 1, Se x for 1, y tem que ser 26. maravilha, isso mesmo. Então, olha só que merda, né? O meu desenho ficou horrível. Porque eu não tenho como pôr o 26 aqui no Y, porque o negócio já tá no 2 aqui, mas eu vou fingir que aqui é o 26, tá? Tá. Então você escolheu x igual a 1. Claro, esse negócio de escala, né, não tem nada a ver. Não vai ser isso que vai atrapalhar nosso problema, mas para o desenho ficar bonito, teria sido melhor se estivesse em escala, é claro. Mas a ideia é essa. Quando o x é 1, o y é 26, dessa nossa nova reta. A reta que descreve essa equação. Então, onde que é o ponto 1, 26? É aqui, ó, justamente aqui, nessa interseção, certo? Do 1 com 26. Agora, um outro ponto legal, você pode fazer com x igual a 2 aí, por exemplo. Se o x for 2, qual que tem que ser o valor do... 25. Boa, isso aí. Então, viu como é simples quando tu tem a equação para encontrar a reta? É só você escolher valores de x, percebeu? Escolher. Entendi. E daí, pronto, velho. Daí tá pronto. Se eu não comi bola aqui, posso ter comido por causa da escala e tal. É aqui. Mas não tem problema. Importante é a gente construir a nossa retinha. Olha só o que essa retinha nos trouxe, velho. Justamente uma região aqui de possibilidades. Né? Porque com esse tanto de regra aqui, tu não pode escolher qualquer valor para x e para y. Não pode escolher, por exemplo, assim, de cara, que tu tenha 1 tonelada de trigo e 300 toneladas de centeio. Por causa dessas regras aqui, um tem que ser sempre menor que o dobro. Um tem que ser sempre menor que o dobro do outro, certo? Então não são quaisquer pontos que você pode escolher para esse problema. Não são qualquer combinação de centeio e de trigo, tá? São só as combinações que estão dentro dessa região aqui, limitada pelas equações do problema, beleza? Beleza. Em especial, como ele quer os pontos de máximo e de mínimo, a gente quer o limite dessa parada, que são esses dois aqui. Essas duas interseções, da reta azul com a verde e com a vermelha. Tá bom? Elas aí vão te dar o máximo, o provável máximo de lucro. Então, o que tu tem que fazer, né? Lembra que a gente tinha a equação do lucro? A equação do lucro era 2000x, como é que era? Era 1000x? Era 1000x mais 2y, mais 2000y. Isso. Muito bem. Como o gráfico está mostrando essas duas interseções roxas ali, tem que ser nessas duas interseções que irá aparecer o nosso lucro máximo. Tá bom? Tem que ser nelas. Por exemplo, o lucro mínimo é uma das interseções, mas não é nenhuma das que eu desenhei. É essa aqui, ó. Né? A condição mínima de lucro é se tu não vender nenhum trigo e nenhum centeio. Então, o zero, certo? Ali não é justamente o zero? O zero para os dois? Sim. Então, de fato, é nas interseções que a gente vai ter as situações de máximo ou mínimo, beleza? Agora a pergunta é, o máximo vai ser aqui ou vai ser aqui? Né? Como é que a gente vai descobrir isso? A gente vai descobrir descobrindo justamente qual é esse valor. Qual é esse valor em x e em y, sacou? E o mesmo para outro ponto, é claro. Sabendo esses valores em x e y, os valores que limitam aqui a organização da nossa venda, a gente pega esses valores de x e de y, joga nessa fórmula aqui,
e ver qual que vai dar o lucro maior. Se vai ser a combinação desse ponto ou desse ponto aqui, sacou? Sim. Esses pontos são valores de x e de y, como todos os pontos que a gente usou para construir as retas. Agora, como é que eu vou descobrir esses pontos, né? Bem, Exato. quando eu olho para o gráfico, olha só que maravilha. Eu percebo que esse ponto aqui é a interseção da reta vermelha com a azul. Uhum. Vamos lembrar que essa aqui é a reta azul, essa é a equação da reta azul, e essa é a equação da reta vermelha. Como a gente está falando de uma interseção entre as retas, ó, esse assunto, velho, ele é meio pesado, cara. Mas se tu entender o passo a passo, vai sair muito fácil. Vai ser a questão mais fácil de todas. Porque é só lidar com retinhas e com resolução de sisteminhas simples, ok? Ele tem uma teoria pesada por trás, mas as contas são muito fáceis. Porque não envolvem raiz, não envolve o uso da calculadora, é tudo conta de isolar x, tá ligado? Tá. Então, vamos lá, vamos recapitular o que está rolando. Deu uma série de regras sobre umas vendas, nós criamos os gráficos e queremos saber o lucro máximo. A interseção com os gráficos vão nos dizer. E aqui que está o ponto: interseção é igualdade. Tu tem que concordar comigo que, nesse ponto roxo, a reta vermelha e a reta azul têm valores iguais, certo? Sim. Iguais, certo? Igual. Muito bem. Então, como a reta vermelha é essa equação aqui, veja, eu coloquei o menor igual justamente para falar da região rosa, mas como a gente está argumentando, e eu falei para você lá no começo do problema, com o limite, o máximo, o lucro máximo, então eu estou falando da reta, especificamente na limitação da reta. Então eu vou colocar o igual, porque do igual eu estou falando da reta. Tá. E aqui também, eu já estava falando da reta, eu estou falando da interseção da reta com a reta, então eu tenho que falar do igual, não da região que está aqui dentro. Poderia estar, pega um ponto aí, beleza, pega um ponto. Eu poderia usar o menor ali. Mas como eu estou querendo o limite da parada, tem que ser na reta, sacou? Sim. Pô, Tá. tá aí. Agora, o que a gente vai fazer? Como é que eu faço para descobrir um valor aqui, um valor de x e de y? Isso aqui, cara, é um sisteminha que a gente resolvia lá no nono, no oitavo, né? A gente tem que usar aquelas várias técnicas que os professores nos ensinaram de resolução de sistema. Uma delas, por exemplo, é a substituição. Então, da reta vermelha aqui, tu tem que x igual a 2y. Então, eu venho nessa aqui de baixo e no lugar do x eu coloco 2y, sacou? Você viu? Tá. E pronto, daí agora a gente pode. Entendi, tá. Daí a gente vai encontrar o valor do y. 3y igual a 27, então o y igual a 9. Ou seja, nesse ponto aqui da interseção da. Vamos lembrar que essa é a vermelha, né? Essa aqui é a vermelha e essa aqui é a azul. Na interseção da vermelha com a azul, que é esse ponto aqui, o y é 9. Beleza? O meu gráfico está totalmente fora de escala, então ele desconsidera qualquer coisa ali. O gráfico foi feito só para entender da região de interseção ali. O importante é que o y desse ponto seja 9, beleza? Aham. Tá. Agora, como é que eu faço para encontrar o x? Bem, se eu já sei que o O y Y. é 9 e eu sei que x é igual a 2y, Você para essas substituindo a do condições. lucro? Não, velho. A gente está querendo encontrar o x e o y primeiro. Então a gente tem que Tá. substituir o y que a gente acabou de encontrar aqui. Porque nessas condições a gente tem que o x é igual a 2 vezes o y. Certo? Uhum. Então, se o y é 9, qual que é o valor de x? 18. Isso aí. Então o x é 18. Muito bem. Certo, meu velho. Então agora o que você vai fazer? Você vai fazer a mesma parada que eu acabei de fazer, mas para essas duas. Porque a gente está interessado agora na interseção aqui. Beleza? Tá. Então, você veja o que eu fiz aqui. Eu resolvi um sisteminha com essas duas equações, a vermelha e a azul. E agora tu vai resolver um sisteminha com essas duas aqui, que era a verde e a azul, sacou? Tá. Deixa eu ver. Mesmo processo ali, beleza? Quando chegar, me fala. Tá. Rapaz, nunca pede nada do FedEx aqui nesse país, velho.
Tá louco, pedi uma encomenda do Canadá, 70 euros, imagina. É, o E o meu é só bagulho o no... PS. Oi? O meu é só aquele UPS. Ups, o que é isso? É bagulho de correio também. Ah, é? Mas é É bem bom. internacional? É. E é barato, é? Paguei 70 euros hoje. Ah, eu pago barato. Tipo, barato também não é, né? Tipo, 18 euros, mas é mais barato que 70. Mas quantos gramas, assim, as coisas que tu traz? Porque o que eu pedi hoje não tem 500 gramas. Puta, geralmente é tipo roupa, tá ligado? Então, A roupa é pesada, geralmente é. é pesado. Se tu paga 18 euros, tá pagando bem. É, Vou falar pra minha mulher, então, sua dica. Meu é o aluno falou preço. que coisa internacional tem que pedir pela UP, não pela FedEx. Uhum. 18 euros uma peça de roupa, o frete. Pô, tu pede roupa de fora, cara? Como assim? Por que que tu não compra aqui? Ah, é porque, tipo, tem umas marcas que eu gosto que não tem aqui, tá ligado? Pô, aí sim, hein? Aí tem que, tipo, É tipo mandar. aqueles carinhas lá do quanto custa o outfit. É, tipo isso. Porra! Caraca, o outfit daqueles caras lá Ah, custa o que não, eu já ganhei na minha vida toda. mas não chega a ser nesse nível aí. Talvez um dia, mas. Pô, esses dias eu tava. Aqui em Braga tem um lugar turístico, daí eu tava lá, daí tinha uma muçulmana com tênis que eu achei ridículo. Daí eu vi a marca Balenciaga. E daí, tipo, eu não sei nada de roupa, né? Eu fui ver Hum, o preço daquele mesmo tênis, porra, 10 mil conto, 15 mil é, conto. é ridículo. Caraca, muito caro, hein? Tu tem algum tênis da Balenciaga? Não, não. Pô, velho. Quase, Tem pô, se eu soubesse na hora, eu tinha roubado a mina lá, eu mesmo lá, que nem brasileirão mesmo, chegava de máscara e tudo. Porra, 15 conto um tênis. Hum, Eu não vejo as pessoas vestindo roupa muito. Bem, eu não manjo nada de roupa, mas não parecem ser roupa de marca aqui. Isso que eu vou numa universidade ali, as pessoas se vestem bem normal, pra português, né? As mulheres aqui, as meninas se vestem, parecem umas bruxas, assim. É, As góticas. As gurias normais se vestem como gótica, né? Não entendo isso. eles se vestem bem são em Londres, em Paris, esses lugares, na Itália. Ah, é? É. Aqui não. Aqui é que Pô, nem. mas me fala aí, qual que é a tua peça de roupa mais cara? Em real? É. Em real deve ser. Pô, eu acho que é um casaco que eu tenho. Ah, fala aí, Um fala aí. casaco. É 3. Eu acho que é 3, deve ser 3,5 no Brasil, eu acho. Por aí. Caraca, aí sim, hein? É que, tipo, eu comprei em dólar, tá ligado? Em dólar eu gastei, acho que. Eu não paguei isso, né? Eu paguei US$ 500. Só que no Brasil é mais caro do que nos Estados Unidos. É o preço no Pois Brasil. é. É, a galera revende essas coisas, né? Mesmo a galerinha lá do quanto custa o outfit. Eu revendia no Brasil alguns bagulho quando eu comprava. Quando eu enjoava, eu Aham. vendia. Pois é. É investimento também, né? Porque aqui é mais barato. Então eu compro aqui, vendo lá, ganho o dobro e ainda venho pra cá comprar a mesma coisa que eu vendi pro cara e compro mais coisa ainda. É. Exatamente, é um investimento. Essas coisas ganham valor Ah, com o tempo, né? É muito doido isso. é. Só deixa eu te perguntar, eu não entendi 100%. É a mesma coisa que a gente fez ali no da esquerda, eu vou fazendo da direita. Exatamente. E eu vou Você vai, substituir. então, na prática, substituir o y por 2x, né? Tá. Isso aí. Pô, velho, vou te falar que eu nunca manjava disso. Eu depois, muito depois eu fui entender que as mulheres ligam muito pra isso, cara. Uma vez eu tava dando aula, a guria falou: "Ah, a primeira coisa que eu olho num cara quando eu começo a me interessar por ele é o tênis dele." Deu, what? Ah, não, mas aí eu não. Depende da menina, né? Pô, Mas, as gurias do ensino médio público, porra. ele Se é foda. fosse uma mina de faculdade, patricinha até entendia, meu. Senão as minas ali. Deu 9, né? Deu 9 é? O É, que que deu 9? O Y? O X, né? o X. Isso. Então, se o X deu 9 pela mesma lógica, o Y vai dar 18, né? Sim. Então, um é o contrário do outro, sacou? Uhum. Um é 9, outro 18, outro é 18, 9. Beleza. Então, vamos por aqui.
9, 18. Muito bem, para que eu estou falando tudo isso? Porque a gente está procurando o lucro máximo. Então vamos lembrar que aqui é o valor de x, aqui é o de y, aqui é o de x, aqui é o de y, de duas situações distintas. Então agora você vai na função lucro e agora sim você vai substituir, sacou? Para ver qual dos pontos vai te dar o maior lucro. Se é o primeiro ponto ou se é o segundo ponto. Então vamos fazer o primeiro ponto aqui, que é esse aqui, que o x é 18 e o y 9, né? Primeiro ponto, x é 18 e y 9, lembra? Deixa eu até colocar o Lembro. 18 aqui. X igual a 18. Vamos ver esse ponto, depois vamos ver o outro, vamos ver qual que vai dar o maior lucro. Bem, a ideia é que vai dar o maior lucro o que o y for maior, né? Porque o y está multiplicado por 2.000, né? Sim. Então, só para confirmar essa parada, 1.000 vezes 18 mais 2.000 vezes 9. Isso aqui vai dar 18.000 mais 18.000, 36.000. Esse é o primeiro ponto. Eu vou até fazer o seguinte, ó, vou dar uma reduzida. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá bom? Aqui o x é 9 e o y é 18. Daí fica 9.000 mais, porra, quanto que é 18 vezes 2? É 36.000, né? Então, esse aqui deu mais, né? Porque ele deu 9.000 a mais que o outro. 45.000, certo? Achamos o lucro máximo. O lucro máximo que essa parada pode ter é 45.000. Tá. Então eu percebi que aquela informação de um barco carrega 27 toneladas não tem, tipo... Porra, ela foi mega não, importante. Esquece. Ela serviu pra Zuzinha, né? Sim. Todas as informações foram necessárias aqui. Veja que esse gráfico, ele, como todo gráfico, ele trata de uma coisa só. Do que esse gráfico trata? Da relação que existe entre x e y, entre a quantidade de centeio e de trigo. Eu não poderia aqui colocar as coisas com lucro, porque nada nesse gráfico trata de lucro. Trata de trigo e de centeio, certo? Então, por isso eu acho as informações sobre as relações que existem entre trigo e centeio aqui, que basicamente foi essas interseções, porque eu estou interessado no máximo, né? E jogo aí então na equação do lucro, beleza? Aí sim, velho. Então perceba que apesar de ser um problema longo, né? A gente ficou meia hora nesse problema. Ele não é um problema difícil. Porque foi tu igualar equações. O que foi isso, cara? Coisa de é fácil, oitavo, é né? complicado só, né? A interpretação é complicada, exatamente. Isso eu devo admitir. É difícil mesmo. E tu perceber essa questão. Só que isso aqui vai sempre acontecer, ó, nesses probleminhas. As informações que eles dão te limitam a tuas combinações de trigo e de centeio. Né? Olha só que coisa interessante. Você nunca vai poder ter nenhum dos dois com mais de 18 quilos no barco. Por causa daquelas condições de dobro lá, por exemplo. Né? Tu não pode encher um barco com 27 quilos do mais caro aqui, porque um não pode ser o dobro do outro. Né? Então tem isso. Senão tu poderia ter outra combinação. Sacou? Então tudo isso vai limitando o teu problema. Ok? Saquei. Tá bom. Show de bola. Esse problema foi show, cara. Ele deu para revisar bastante coisa. Caraca! Tem um probleminha que não usa calculadora, mas tem um enunciado absurdo aqui. Show de pica. Ai. Ué, tu que trabalha num lugar ou é o outro moleque lá? Tu não tá trabalhando, né? Não, tava tentando arranjar emprego, uma mulher parou de responder lá. Que E merda. agora que saiu o NIF, mais fácil de arranjar algum emprego. Ah, sim, isso com certeza. Porque eu ia falar um negócio e me esqueci, que merda. O que tinha a ver? Esqueci. Putz. Anyway. No último mês de agosto, João passou férias no Algarve e Maria passou férias na Costa Vicentina. Durante suas férias, aproveitaram as idas na praia para todos os dias de agosto. Às vezes, a praia para todos os dias de agosto. Cada um fazer a caminhada na areal. Ambos tinham uma aplicação no telemóvel que contabilizava o número de passos dados em cada caminhada. Na sua primeira caminhada no dia 1,
Os dois, eles caminhavam juntos, né? Parece que sim. Tá, então beleza. Ou minimamente começaram ao mesmo tempo, né? Tá. Então, deixa eu escrever aqui. Boa, isso aí. 1 de agosto. É, João do 3168 passos. Sessenta e oito passos. E em cada uma das caminhadas seguintes, deu mais 710 do que a caminhada anterior. Como assim? Na segunda caminhada, no caso. É, Ele deu 710 a mais. isso. Tá. Ah, ele deu 2 caminhadas no dia 1 de agosto, então. É, parece que a gente tá falando do mesmo dia ainda. Poderia ter. É que cada dia ele vai mudando, né? Eu acho que é isso. Vou botar aqui. Tá. Também no dia 1 Outro de problema agosto. de criar equação, tá vendo? Então tem que ficar Uhum. esperto como tu vai criar as equações que descrevem as caminhadas a quantidade de passos, né, da galera. Uhum. A Maria deu. Agora. Maria igual a 4.358 passos na sua primeira caminhada. E em cada uma das caminhadas seguintes, eu só não sei o que significa esse em cada uma das caminhadas seguintes. Então, pelo que eu entendi, cada dia eles fazem uma caminhada. Ou duas, E tem que ver cada aqui. vez vai aumentando mais. Exatamente. Cada vez vai aumentando mais 625, mais Isso. 625. Ó, Ah, tá. até o que eles falam aqui, ó. Aproveitar as idas à praia para todos os dias de agosto, fazer uma caminhada, tá vendo? Uhum, tá. Qual Tá, dia, daí vai ter uma pergunta assim, qual dia alguma coisa vai acontecer, provavelmente. tá. Tá. Determine o dia do mês de agosto em que o João e Maria deram exatamente a mesma quantidade de passos nas respectivas caminhadas. Ó, o mesmo, né? Qual dia o mesmo. Igual, de novo a parada de igualdade, entendeu? Tá, Então, o que que eles estão querendo é isso de novo, velho. Que tu construa equações e iguale elas. tá. Exatamente o mesmo. Tá, a gente vai colocar 3. É, 4.358. Eu, o do João eu vou usar X e o da Maria eu vou usar Y. Então. Tá. Pode ser. O Não, problema é eu vou que, usar assim, JM. o problema é que é assim, cara. ah, o que é o x, né? Se o x é a quantidade de passos, então tu tem que usar a mesma letra, tá ligado? O que Ah, vai tá. mudar é alguma outra característica da função. Para Maria vai ter alguma coisa somando e multiplicando ali, não sei. E para o João outra coisa. Mas a quantidade de passos é a mesma. Tá, então eu vou colocar A letra que declara a quantidade de passos, melhor dizendo, que é a mesma, ok? 3.168x é igual a 4.358x. Eu acho que não é tão direto assim, porque o que que acontece? Dependendo do dia, vai tendo mais passos ou menos passos, né? É, Então, por exemplo, né? O número de passos do João. Ele falou alguma coisa ali sobre 710 passos a mais por dia, um negócio assim, né? sim. Deu a mais 710 passos do que na caminhada anterior. Perfeito. Então, o que que acontece? Ó? Vamos aos poucos. Tudo bem? Tu tem um valor inicial, que é o 3.168, Uhum. ok? Só que a cada dia que passa, ele vai dar mais
710 passos. Certo? Certo. Certo. Então, vamos pensar assim. Vamos falar aqui. Esse negócio que eu vou chamar de JN é a quantidade de passos do João. O N vai ser o número que eu vou descrever os passos. A letra que eu vou descrever os passos. Tu chamou de X, eu vou chamar de N. Eu tenho meus motivos. 3.168 foi a quantidade original. Mas a quantidade que ele vai dar depende do dia, certo? A quantidade de passos que ele vai dar depende do dia. Lembrando que isso aqui é a quantidade de passos. JN é a quantidade de passos, que depende do dia. Uhum. Por exemplo, no dia 1, ele vai dar essa quantidade. No dia 2, ele já vai dar essa quantidade mais 710, certo? Uhum. Então, eu poderia, por exemplo, colocar aqui 710, mais 710, N menos 1. Por quê? Porque se eu colocar o 1, como eu acabei de falar, o menos 1, 0, ele vai ter andado isso, certo? Sim. Agora, se eu colocar 2 no segundo dia, 2 menos 1, 1. Então, 1 vezes 710, 710. Mais isso aqui vai dar a quantidade de passos que ele andou no segundo dia. Entendi. Entendeu? Essa é a ideia. E assim sucessivamente. Pronto, a equação do João já está feita. Agora tu tem que usar a mesma lógica para fazer a equação da Maria, ok? Eu vou colocar MN, então. Pode ser. E eu vou pegar uma garrafa de água que a minha garganta já está queimando. Só um segundo. Tá. Voltei. E aí eu vou igualar isso. Como você quer encontrar a quantidade, qual é o dia da quantidade de passos iguais, você iguala as duas equações. Mas qual foi a equação da Maria? 4.358 mais 625, entre aspas, N menos 1. Perfeito, exatamente isso. Então, como você quer saber o dia, ou seja, o N, para que a quantidade de passos seja igual, você iguala as equações dos passos e isola o N contra o valor do N. Daí. Ok? N, sim, tá. Mais 710. N menos 1 é igual a 4, 3, 5, 8, mais 625. N menos 1. Aí eu faço o chuveirinho e tal, e depois isolo. Perfeito. Três mil cento e cinquenta e oito mais 710 N. Aí, tipo, vai ficar. Você faz o chuveirinho ali, nessa equação aí que você colocou o JN, igual 3.000 tem, vai dar 3.158 mais 710N menos 710, né? Isso. Tá, tô. Perfeito. 3, 5, 8, 725N. Aí, do lado vai ficar 3.150. 3.158 menos 710 dá 2.448. 710 é igual a 400.
4.358. Olha, já fiz um bagulho errado aqui. Tem que ver se tua calculadora resolve esse tipo de coisa, né? Acho que ela Resolve. resolve. Não, acho que resolve. Só não sei como. Mas tem bastante vídeo que explica o Basication aí no YouTube. Eu acho que eu não precisava nem fazer algo demais. Eu acho que ela faz inteira já. 3.000 mais 710. Esse N eu posso usar X, né? Eu posso colocar X, né? Pode. Menos. Deixa aspas. Igual a 458 mais 725. A calculadora deu alguma bagulho errado. Eu vou fazer na mão mesmo. Tu tentou pôr na calculadora? Tentei, deu 0. Não é zero. Hum. A menos que você tenha colocado alguma coisa errada, né? Eu não sei o que foi, porque eu escrevi. Só se eu usei esse parênteses errado, não sei. Pode ser. Talvez tenha que colocar o símbolo de multiplicação antes, que ele não entende, né? Pode ser isso. Mas agora já tô fazendo. Mas isolar o X aí não tem segredo. Aí ficou 2.458 mais 17N igual a 3.733 mais 625N. Perfeito! Agora Princípio eu é isso. Agora é passo. só isolar o N. Passa quem tem N para esquerda, quem não tem para direita. Tá. 10N menos 625N é igual a 3.733 menos 2.458. E, velho, você já conheceu alguém aqui em Portugal? Ninguém. Pô, tá que nem eu então, cara. Conheci ninguém, Sorte ninguém, que eu tenho ninguém. minha mulher, senão estaria forever alone aí. Não tem festa aqui, cara? Bem, que eu moro numa cidade. Bem, eu moro na terceira maior cidade de Braga e não tem nada aqui. Mas tu mora em Lisboa, deve ter algumas coisas a mais aí, né? Mas, por exemplo, aqui as coisas fecham às 6 da noite, cara. 6? 6. Pelo que eu percebi, tipo, loja, essas paradas também fecham meio cedo aqui, dependendo do dia. Mas pô, não tem uma baladinha, um bar? Ah, eu vou numa festa agora do Felipe Ret, tá ligado? Cantor Felipe Ret? No idea. Quem Brasil. que é esse cara? É o maluco do Brasil, do Rio de Janeiro. Aí vai ter show dele aqui, eu vou. Tem bastante coisa. Vai ser onde? Em Lisboa mesmo? É, o resultado deu 15. Boa, essa é a resposta mesmo, 15. Aí sim. Aí, moleque doido aí, ó. Fizemos duas barra pesadíssima hoje, hein? A Foda. merda é que tem mais algumas lá. A nossa próxima aula é na sexta, né? É. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lhe pedir uma coisa. Para que você faça o seguinte. Você hoje, quando tiver algum tempinho, dê uma lida no resto da prova e de fato tente fazer uma, tá?
E Tá. daí, quando você chegar, professor, eu gostei dessa, mas eu não consegui ir além. Daí eu vou pegar nos meus livros aqui o conteúdo e vou te enviar para tu tentar, tipo, ler o conteúdo parecido, né? E tentar resolver, beleza? Tá, Para na beleza. próxima aula a gente tentar, tipo, fazer o que faltar dessa. Tá, Para que a gente já comece, tipo, num assunto que tu já tá esperto, sacou? tranquilo. É, porque, por exemplo, a primeira questão lá e essa, elas têm duas coisas muito em comum, acho que tu reparou, né? São equações de primeiro grau, percebeu? Uhum, Não tem nada ao quadrado nelas. sim. O que permite tu ter uma simplicidade na hora de resolver o cálculo, né? Tu só isolou a letra. Mas, Uhum, por exemplo, se tivesse um x ao quadrado, um seno, um exponente, já tava na merda, entendeu? A gente já ia ter muito problema para resolver. Talvez sem a calculadora é impossível. sim. E essa prova aqui, pelo que eu tô vendo, não usa tanto assim a calculadora. Então eu acho que ela vai ser boa assim para tua situação atual, que tá ainda aprendendo a usar a calculadora. Uhum, Beleza? É isso aí. beleza. Então tenta me trazer alguma dúvida aí amanhã para eu te mandar o livro amanhã ou hoje, né? O quanto antes tu Tá, puder. você já mandou a prova ou vai mandar ainda? Eu acho que eu já mandei ela, né?